O livro de Enoque, omitido deliberadamente das escrituras canônicas, revela segredos espantosos da nossa história. O manuscrito de Enoque inicia com um alerta solene para toda a humanidade e também aos anjos caídos, que tornaram a terra um reduto de libertinagem, derramamento de sangue e feitiçaria. Este extenso livro proibido foi redigido aproximadamente há 2 séculos, com os primeiros registros datando de cerca de 300 anos antes de Cristo e os registros mais recentes aproximadamente de 100 anos antes de Cristo. O livro de Enoque foi propositadamente excluído dos cânones bíblicos judaicos e cristãos nos primeiros séculos do novo calendário. Este revela mistérios sobre os quais a Igreja fica em silêncio. Consoante as escrituras antigas, Enoque era o guardião de todos os tesouros celestiais, o líder dos arcanjos e o servo imediato do trono divino. É também discutida a transgressão dos anjos caídos e como pecaram na terra, começando a se reproduzir com mulheres terrenas e revelando segredos celestiais para os quais a humanidade não estava preparada. A exclusão do livro muito provavelmente também foi influenciada pela inclusão de profecias relacionadas ao próprio Cristo. Fique até o final do vídeo para descobrir o porquê esse livro misterioso e sagrado de toda a história espiritual da humanidade está assustando a Igreja. Quem, afinal, foi Enoque? Enoque, filho de Jared e descendente na 7ª geração do primeiro homem, Adão, além de ser bisavô do renomado Noé. Ele foi um erudito e pedagogo, cujo nome traduz-se como iniciador. Não obstante, o Antigo Testamento menciona apenas sua existência, resumindo sua prisão perpétua com as palavras: "E Enoque foi atrás de Deus e desapareceu porque Deus o levou." Há também uma tradição que postula que Enoque, na verdade, era o soberano e sacerdote bíblico Melquisedeque. Uma das explicações tradicionais para a coexistência de literatura apócrifa cristã junto à oficial é que os apócrifos oferecem respostas onde a Sagrada Escritura mantém silêncio ou é misteriosa. Enoque é ainda tido como o pioneiro da escrita e da astrologia. Ele manteve comunhão com Deus e desempenhou o papel de líder religioso, profeta e sábio. Muitos padres da Igreja, tais como Justino Mártir, Atenágoras de Atenas, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e Lactâncio, falaram com grande veneração acerca de Enoque. Seus escritos fazem diversas referências ao livro de Enoque e, em alguns casos, defendem abertamente a utilização do livro como escritura. Retornando ao Gênesis, onde ele é identificado como o 7º de 10 patriarcas antediluvianos, é afirmado que cada um deles viveu muitos séculos. O Gênesis 5 apresenta a genealogia desses 10 indivíduos, desde Adão até Noé, indicando a idade em que cada um gerou o seguinte e a idade de cada um ao falecer. Contudo, nota-se que Enoque é uma exceção, pois é registrado que não experimentou a morte, como narrado em Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Além disso, Gênesis 5, 22 a 24, relata que Enoque viveu 365 anos, um período consideravelmente mais curto em comparação com os demais patriarcas antediluvianos, que viveram mais de 700 anos. A breve narrativa sobre Enoque em Gênesis 5 culmina com a enigmática declaração de que ele não existia porque Deus o tomou consigo. O amor profundo e o tratamento especial dispensados a Enoque pelo Senhor também são enfatizados. Conforme algumas teorias, Enoque foi transladado vivo para o reino de Deus, tornando-se um anjo, o que explicaria a afirmação de que ele não experimentou a morte. Agora, adentramos nas 5 cativantes obras registradas por Enoque a fim de desvendar o que elas contêm e por que geram tanta controvérsia. O Livro dos Vigilantes. Este escrito, datado em torno de 300 anos antes de Cristo, descreve a queda dos vigilantes, os anjos guardiães que se relacionaram com mulheres terrenas e deram origem aos Nefilim, como mencionado em Gênesis 6, 1 a 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas
e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Também relata as viagens de Enoque pelos céus, e começa com uma introdução que descreve Enoque como um homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus para que ele tivesse as visões enviadas pelo Santo no céu. Mostrou-lhe os filhos de Deus e muito mais. Como todas as coisas, são predestinadas por Deus e acontecem em seu próprio tempo. Os pecadores perecerão e os justos continuarão a viver na luz, na alegria e na paz. A primeira seção do livro descreve a interação dos anjos caídos com a humanidade, levando à criação dos Nefilim, ou gigantes, como descrito no livro. Houve um verdadeiro inferno e caos na terra. O livro também cobre o ensino corrupto dos homens pelos anjos caídos, incluindo a criação de armas e a corrupção moral. Então, os arcanjos Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel apelam a Deus para julgar os habitantes do mundo e os anjos caídos. Deus envia Uriel para contar a Noé sobre o dilúvio iminente e o que ele deve fazer. O livro dos Provérbios. Este livro, composto pelos capítulos 37 a 71 do livro de Enoque, explora a ideia do juízo final e da escatologia, tratando do destino dos anjos caídos e dos maus reis da terra. O termo Filho do Homem é usado para se referir ao herói escatológico, também chamado de Justo, Escolhido e Messias, que se senta no trono de glória no último julgamento. O primeiro uso conhecido de Filho do Homem, como um título específico nas escrituras hebraicas, ocorre no livro de Enoque e pode ter influenciado a compreensão e o uso do título pelos primeiros cristãos. O livro astronômico. Este escrito é constituído por 4 edições fragmentárias do livro astronômico encontradas em Qumran. Essas edições contêm informações que não se encontram nas versões posteriores do livro de Enoque. Este livro descreve o movimento dos corpos celestes e o conhecimento do cosmos revelado a Enoque durante suas viagens celestes, lideradas por Uriel. Ele inclui informações sobre o calendário solar, que também é mencionado no livro dos Jubileus, utilizado pela seita do Mar Morto. O ano era composto por 364 dias, divididos em 4 estações iguais de 91 dias cada uma. Cada estação era composta por 3 meses iguais, com 30 dias cada, seguidos de um dia adicional ao final do terceiro mês. Consequentemente, o ano totalizava precisamente 52 semanas, com todos os anos e estações sempre começando na quarta-feira, o 4º dia da criação, conforme descrito em Gênesis. O livro dos sonhos. Este livro apresenta visões que remontam à história de Israel, a partir do que a maioria interpreta como a revolta dos Macabeus, datada do período dos Macabeus por volta de 163 a 142 a.C. O livro continua com visões e representações alegóricas da história de Israel, usando animais como símbolos de humanos e humanos como símbolos de anjos. Os estudiosos da mensagem de Enoque datam este manuscrito por volta de 170 a.C. O livro se divide em 5 subseções: Apocalipse das Semanas, Exortação, Carta, o Nascimento de Noé e Conclusão. O livro de Enoque é negligenciado e até banido pela religião oficial porque contém informações detalhadas e potencialmente assustadoras. Ele explora a origem dos gigantes